Fala pessoal, tudo certo com vocês? Edição extra aqui no Podcast Mão. E seguinte, eu quis gravar esse vídeo para mostrar que quando o clube acerta, o jornalista bate palmas, parabeniza o clube. O jornalista não está aqui só para criticar, está para, de repente, dar uma ideia, né? Sugerir coisas que às vezes o clube não pode não estar fazendo, né? Então a gente pode sugerir algumas coisas com o intuito de ajudar o clube e ajudar o torcedor do clube. E quando o clube faz, a gente bate palmas. Hoje pela manhã, na live do Belo, todo dia das 9 às 10 da manhã aqui no Podcast Timão, para quem não sabe, um timoneiro, um seguidor do canal, perguntou como está a situação do Diego Palacios. Eu separei aqui a resposta que eu dei para ele. Vamos ver e ouvir. O Palacios virou residente do DM. Cara, o Félix Torres falou sobre o Palacios na zona mista e ele falou que está muito contente com a recuperação do Palacios. Foi grau 3 a dele? Hã? Foi grau 3 a lesão dele? Não, o Corinthians não divulgou o grau da lesão. Isso que é o problema. Deve ter sido 3, né? E característica de grau 3. Não, o problema é que ele teve um problema no menisco e teve que fazer uma artroscopia. O problema não foi nem a lesão. Ele fez uma artroscopia no menisco. Só que a previsão era um mês, já passou de um mês. E o cara não foi nem pro campo ainda. Nem pro campo. E o Félix Torres falou que tá contente com a recuperação. Eu não tô contente com a recuperação dele. Eu acho que ele já devia estar voltando, não sei. Estranho. Mas, cara, tem cara no Corinthians, tem médico do Corinthians pedindo demissão por problema particular, daí no outro dia o fisioterapeuta pede demissão por problema particular também, tá todo mundo tendo problema particular e saindo. Não sei o que tá acontecendo lá, sinceramente. Aí o Yuri Alberto fraturou a coluna e uma semana depois tá jogando. Não sei. Pela minha experiência, assim, tá estranho. Tá estranho. E o pessoal não dá entrevista, né? Se a doutora Ana Cortes desse uma entrevista, explicasse tudo, seria legal pra caramba. Fica até a dica para a assessoria de imprensa do Corinthians. O que está acontecendo no departamento médico do Corinthians? Por que o Diego Palacios ainda não voltou, sendo que já era para ele ter voltado? Por que o Yuri Alberto fraturou a costela e uma semana depois estava jogando? Por que 2 médicos do Corinthians pediram demissão na mesma semana? Pô, seria interessante, né? Porque a única pessoa que a gente fala é o treinador, depois do jogo. É a única pessoa que a imprensa está autorizada a falar. Fora os jogadores na zona mista, que é uma zona lá. Zona mista nunca foi tão zona, né? E menos mista do que hoje. É impossível você fazer 2 perguntas para o mesmo jogador, porque tem 47 pessoas num metro quadrado ali para entrevistar o cara. Mas na entrevista coletiva, a única pessoa que você conversa hoje é o técnico. Você vai perguntar para o técnico isso? O cara vai falar, não é comigo. Você vai perguntar para o técnico por que o Palacios não tá voltando, entendeu? Não é o tipo de pergunta que você faz para o treinador. Então eu acho que seria interessante. Antigamente, tanto de vezes que eu já entrevistei Dr. Júlio Stancati, Dr. Ivan Grava, Dr. Joaquim Grava, Dr. Como é que chamava? Paulo, um que era cardiologista. Paulo, esqueci o sobrenome dele, mas era médico do Corinthians também. O próprio Bruno Maziotti dava entrevista. Enfim, é importante, cara. É importante outros setores do clube darem entrevista. E o pessoal não fala. E aí fica esse negócio meio esquisito, né? É esquisito. Eu posso usar a palavra esquisito. Pois bem, aí, né, eu fiz um desabafo e ao mesmo tempo uma sugestão, né, para a comunicação do Corinthians, para a médica do Corinthians, doutora Ana Carolina Corte, dar uma entrevista explicando principalmente a situação do Diego Palacios, que foi a pergunta original que gerou esse debate, né? Não foi uma crítica, foi uma sugestão. E aí o Corinthians, através do competentíssimo Ivan Andrade, né, que está fazendo parte agora da comunicação do Corinthians, né, junto com Wagner Villaron, Cláudio Vilas Boas, Olavo Guerra, Josiane Ribeiro, tanta gente boa que trabalha lá. O Ivan Andrade entrevistou quem? A doutora Ana, hoje à tarde. Doutora Ana Carolina Corte, queria saber um pouquinho sobre a situação.
Pedro Raul já está 100% recuperado e integrado. E o Diego Palacios? Palacios teve há 3 semanas e meia, teve uma cirurgia de menisco lateral. Ele está no processo de recuperação, já está fazendo uns trabalhos de campo, corrida, começando esse processo final da reabilitação, mas ainda vai um pouquinho de tempo até recuperar a força muscular, esse equilíbrio muscular, para a gente poder liberar para o trabalho em campo. Então, hoje ele ainda está no departamento médico. O Pedro Raul já 100% recuperado? 100% integrando a equipe, recuperou totalmente de uma lesão muscular, já está pronto para o treinador escalar se for a vontade dele ou não. Pois bem, explicada a situação do Diego Palacios. Fácil, simples, na voz da chefe do departamento médico do Corinthians. É muito legal essa comunicação do clube. Agora a gente sabe por que o Diego Palacios não está indo a campo. Se tivesse uma previsão de volta seria mais legal, mas eu até entendo, né, os médicos não darem uma previsão, porque daí o cara volta depois, vão criticar e tal, e depende muito da própria pessoa. Às vezes o jogador tá com dor, não tá com dor, né? Enfim, eu até entendo essa parte. Mas, enfim, o vídeo foi gravado por causa disso, a gente deu a sugestão hoje pela manhã no podcast Timão, o Corinthians aceitou a sugestão e foi bom para todos, principalmente para você, torcedor corintiano. Palmas para o pessoal do Corinthians.